E, infelizmente, para falar sobre um crime que tem aumentado aqui no estado de Santa Catarina, que é o estupro. Crime que teve o maior crescimento em todo o país. Para se ter uma ideia, de 2022 para 2023, os casos cresceram cerca de 103%. É o maior registro de estupros em Santa Catarina desde 2019. Bambassi me chama ao vivo novamente para repercutir essa informação assustadora. Bambassi. Assustadora, Márcio, se definiu perfeitamente e deixa todos nós muito tristes. Afinal, a gente está falando de casos de estupro. E saber que o nosso estado se destaca no país em relação a esse tipo de crime é algo bastante preocupante, alarmante e nos faz pensar muito a respeito. O que está acontecendo com as pessoas, né, Márcio? Os dados que você vai saber agora são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada uma pessoa, uma mulher, a cada 8 é vítima de estupro no país. Em Santa Catarina, são 103%, o número que aumentou em relação ao ano passado. A gente fala de 2023, primeiro semestre, em relação ao também o primeiro semestre de 2022, um crescimento de 103%. O que este crescimento significa? Que as ocorrências que aconteceram saíram de 1.064 para 2.088 no estado. Isso inclui o estupro normal, né, e o estupro de vulnerável, seja ele com maior de idade ou menor de idade, melhor dizendo. Casos de estupro dispararam no Brasil também, são 34 mil casos dos dois tipos de estupro e cerca de 74% dos casos são de estupro de vulnerável, ou seja, ele acontece com os menores de idade. As principais vítimas, crianças de 14 ou de menos de 14 anos de idade. E aonde acontecem esses crimes? Na casa onde essas crianças moram. Normalmente são familiares, amigos, colegas que têm uma certa proximidade com a família e eles acabam se aproveitando de situações e na própria casa da vítima cometem os crimes. Em maioria, a gente fala de 74%. Além disso, a gente quer trazer os dados aqui para você a respeito do crescimento desses casos por região. A região sul também se destaca, viu, Márcio? 32% de aumento em relação ao ano passado em casos de estupro. O norte do país também aumentou em 13%. Já, ou melhor dizendo, 25%. O nordeste teve um crescimento de 13%. E o local onde tem o menor índice de casos de estupro é no Mato Grosso. É o estado que se destaca positivamente, onde houve uma queda de 25%, passando de 885 casos registrados nesse período para 664. Feminicídios no país, Márcio, também tem aumentado e tem sido uma preocupação da segurança pública. A gente pensa que, em comparação a 2019, 2020, 21, 22, este ano acaba lamentavelmente se destacando também. Houve um aumento expressivo no casos de feminicídios. É o maior da série histórica desde 2019. Acende este alerta para a segurança pública, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, porque a gente tem duas linhas que estão sendo bastante problemáticas quanto aos crimes. Feminicídios, ou seja, quando as mulheres acabam sendo assassinadas, crimes que envolvem esse tipo de pessoa, e também quando os casos são de estupro e estupro de vulnerável. Então é algo que a gente precisa pensar, políticas públicas devem ser também pensadas, voltadas para defender as mulheres e de alguma forma também ajudá-las nesse processo e evitar esses tipos de crimes. Por isso que o trabalho também deve ser realizado com quem é o agressor. É importante, por exemplo, trabalho com psicólogos da Polícia Civil
que eles fazem com os homens. Inclusive aqui em Joinville, ô Márcio, lá na delegacia regional, há um projeto muito interessante em que agressores, em que homens que passaram por casos, que cometeram crimes de estupro, eles passam por conversas com psicólogos, dinâmicas em grupo e começam a ser ressocializados. Isto é, eles começam a entender tudo o que cometeram, o prejuízo que fizeram e começam a ter conselhos, aprendem um pouco mais e para depois voltar para a sociedade com uma outra mentalidade. Então, trabalhar esse tipo de mentalidade e proteger as mulheres dos agressores são duas vertentes que precisam ser trabalhadas e principalmente no nosso estado. Márcio, volto com você. Iniciativas fundamentais neste combate à violência doméstica e também aos crimes sexuais, né, Bambassi? Agradeço o detalhamento desses dados ao vivo para a gente. Muito obrigado e até mais. Me chamou bastante a atenção esse alto número de estupros aqui em Santa Catarina. Mais de 2.000 registros apenas nesses 6 primeiros meses do ano. Isso dá uma média de mais de 340 registros a cada 30 dias. É realmente um absurdo, um número que a Secretaria de Estado de Segurança Pública precisa avaliar com cautela para entender o que está acontecendo e o que ainda é preciso ser feito para acabarmos com este cenário. Claro que nós aqui da Tribuna do Povo continuaremos na cobrança pela Secretaria de Segurança Pública para que medidas efetivas sejam adotadas para que não mais isso ocorra no nosso estado, ainda mais com essa notícia do aumento desse tipo de crime.